Esther, capítulo 1, versículos 19 a 22. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Qual foi o conselho dos sábios da Pérsia para o rei Assuero a respeito de como ele deveria lidar com a desobediência da rainha Vasti? Bom, basicamente o conselho nos versículos 19 e 20 é: olha, rei, proclame um decreto real que proíba Vasti de comparecer à sua presença e dê o lugar dela a alguém melhor que ela. Óbvio, alguém que se submeta a todos os seus caprichos, ó rei. Quando todos souberem como o Senhor castigou a rainha, perceba o que eles dizem no final do versículo 20: todas as mulheres darão honra a seus maridos. Quem garante isso? Que uma lei ou decreto faça com que todas as mulheres daquelas 127 províncias façam exatamente aquilo que o próprio rei não conseguiu obrigar sua rainha Vasti a fazer? Perceba que respeito, honra, tanto no casamento quanto fora dele, não se conquista na base da canetada, é algo conquistado. Lei humana nenhuma é capaz de fazer com que as pessoas obedeçam de coração. No máximo, leis conseguem controlar o comportamento das pessoas, mas não o seu interior. Mas os ricos e poderosos deste mundo não querem saber disso. Para eles não interessa se a obediência é de coração ou não, desde que seja obediência. Porém, com Deus é diferente. Para ele, o coração é o que mais importa, e devemos considerar o mesmo. Portanto, antes de querer obediência, submissão, respeito, honra das pessoas, devemos conquistar e ganhar seus corações em primeiro lugar. Não adianta decretar uma lei, é preciso alcançar o coração das pessoas. Isso serve para maridos e esposas, para pais e filhos, para patrões e funcionários, pastores e ovelhas e vice-versa. Há mais um detalhe aqui. Para os sábios da Pérsia, Vasti não passa de um objeto que pode ser substituído a qualquer momento de acordo com a conveniência do rei. É isso que a sabedoria deste mundo é capaz de nos oferecer: tratar as pessoas como coisas, que podem ser trocadas caso não satisfaçam aquilo que desejávamos. Qual foi a reação de Assuero a esse conselho ridículo? Bom, aqui era de se esperar de alguém como ele. Nos versículos 21 e 22 lemos que o rei amou a ideia. Fantástico! Vamos fazer isso! Então o decreto foi assinado, traduzido em todas as línguas faladas no reino e enviado a todas as 127 províncias governadas pela Pérsia. O mais irônico em tudo isso é o teor do decreto. Olha o versículo 22. Que cada homem seja senhor em sua casa. Patético, não? Se nem o poderoso rei Assuero consegue fazer isso em seu próprio palácio, como conseguirá impor isso às mulheres de todo o reino? E quer mais uma ironia? Assuero significa Senhor dos Senhores. Que belo senhor ele é, não? Repare em um detalhe curioso aqui. O decreto é enviado a todos os povos, em todas as suas línguas, desde os maiores até os menores. Sabe quanto tempo isso duraria? Mais 6 meses, desde a escrita até o envio a todas as casas. Isso é muito interessante. Mesmo que os ricos e poderosos pensem nas minorias de seu reinado e até as citem em seus decretos e leis, ainda assim, eles não estão pensando nelas de fato, mas só em cumprir os seus próprios planos. No final das contas, Assuero não está preocupado com os lares de todo o seu império, apenas com a vergonha que passou com Vasti. Não se iluda. Quando um poderoso promulgar uma lei ou uma facilidade que beneficie a vida do grupo ao qual você pertence, seja ele a minoria que for, no final das contas, esse poderoso não está pensando em você, mas em si mesmo. É assim que as coisas funcionam neste mundo sem Deus. Você não passa de massa de manobra para os poderosos, para no final das contas fazer o que eles querem. Não se iluda com essas coisas. Eles não se preocupam com você, só Deus faz isso genuinamente. Há um comentarista que diz que o máximo que os sábios da Pérsia conseguiram com seu grande conselho
foi espalhar ainda mais a história vergonhosa entre o rei Assuero e a rainha Vasti. No final das contas, o remendo acabou pior que o estrago na roupa. E essa é a segunda lição desse texto. Em seu auge, a sabedoria humana não passa de tolice. É assim que acontece neste mundo. O máximo que os sábios deste século, homens sem Deus, podem nos aconselhar é ou a tentativa de autoproteção, mesmo que outros sofram, ou o acobertamento de nosso erro, ou jogar a culpa do que fizemos nos outros, ou a manipulação das pessoas para fazer a nossa própria vontade. É exatamente isso o que a psicologia secular faz. E é o máximo que ela pode oferecer. Não acredite na sabedoria, nos especialistas deste mundo sem Deus. Não caia na lábia daqueles que aconselham os ricos e poderosos dessa terra. Eles não são sábios, são tolos. E eles não pensam em seu bem, apenas em si mesmos e em tirar vantagem às suas custas. Estes foram os 187 dias de festa, 6 meses e 1 semana no Palácio de Assuero. E aí, tá contente? A vida dos ricos e poderosos deste mundo ainda te interessa? Você quer mesmo ter a vida que eles têm? Será que vale a pena? Em resumo, é isso que o autor de Esther quer que aprendamos aqui. Antes de entrarmos a fundo em sua história, precisamos saber logo de cara que em seu auge, o poder humano revela toda a sua fraqueza e a sabedoria humana revela toda a sua tolice. Portanto, não inveje a vida dessas pessoas, nem busque ser como elas. Não vale a pena. O prejuízo é muito maior que os benefícios. É claro que não há problema em se buscar uma vida mais favorável ou confortável, mas não perca seu tempo buscando fazer parte das festas e banquetes, o estilo de vida dos reinos desta terra. Pelo contrário, valorize aquilo que você tem, que é muito mais precioso, um reino celestial, o reino de Deus. Não vale a pena abrir mão de sua identidade como filho de Deus pelas coisas vazias que o mundo pagão oferece. No reino de Deus há um rei, um senhor de verdade, não como Assuero, que ao invés de nos convidar a participar de uma festa ou banquete para se exibir e mostrar o quanto é superior a nós, esse rei nos chama para repartir tudo que tem conosco, todo seu amor e riquezas eternas. Ele sim é generoso e sem interesse. Ele é o rei que, ao invés de tratar sua noiva como um objeto para satisfazer seus pecados, se entregou por ela para purificá-la de toda a sua iniquidade. Este rei é Jesus, e ele nos convida a participar de seu reino. Mesmo que a vida em Suzã, na casa da Pérsia, no exílio, seja difícil, um dia ele nos levará até a terra prometida, o novo céu e a nova terra, onde reinaremos para sempre ao seu lado, em banquetes e festas sem fim, onde reina a justiça e a verdade, o amor e a alegria. Por isso, vale mais a pena contrariar este mundo, mesmo que soframos nas mãos dos ricos e poderosos, por um breve tempo que seja, para herdar a vida eterna, do que trocar tudo isso por uma simples migalha que cai da mesa dessa gente ímpia e gastar toda a nossa vida sacrificando o que mais importa para ter o que eles têm e ser como eles são. Certamente o que temos no reino de Deus é muito melhor do que tudo aquilo que os reinos deste mundo podem nos oferecer. Isso porque em seu auge, o poder humano revela toda a sua fraqueza e a sabedoria humana revela toda a sua tolice. Mas Deus, na fraqueza de seu Filho naquela cruz, o que era tolice para os homens, revelou toda a sua força e sabedoria para nos salvar. Amém.